Amados, eu estava muito tranquilo na possibilidade de nem falar. Desde sexta-feira estou com este sentir no meu espírito, no meu coração, de se assim o Senhor quisesse, eu poderia dizer algo. Eu sei que todos estavam assim aqui, nessa dependência, e hoje de manhã, quando eu via vocês se abraçando e falando tanto, e tanta foto, e relembrando um outro e levando, eu disse: Senhor, vamos ficar aqui assim, tão agradável estar como família, é tão bom ver vocês, é muito bom ver vocês, muito bom ver cada rosto, apesar de 8 anos não estar num lugar, 14 no outro. Eu aprendi, irmãos, eu ouvi bastante esses dias, e eu peço desculpa por ter vindo com uma camisa que não tem o off, só tem o on, ficou ligada, não consegui apagar a cor dela não. Mas quero, com muita brevidade, não vou me alongar, tentar ser bem resumido e objetivo no que o Senhor tem falado aos nossos corações, que tem a ver muito com o tempo da obra. Em 2005, quando eu estava num encontro na casa do Eduardo Bulhosa, com alguns líderes e pastores, e Osias estava conosco, e Osias estava compartilhando uma palavra, e Osias tem uma veia profética, uma veia de profetizar. Osias tem uma graça de Deus específica para trazer palavras de consolo e ânimo. Eu ouvia o Osias falar e de repente eu desconectei, porque algo entrou com muita força em minha mente, no meu espírito, o Senhor me falando do tempo que todas as obras, conforme vão se desenvolvendo e crescendo, o tempo traz com ele alguns perigos. E eu comecei a permitir ali, pensar em algumas coisas, e creio que o Espírito Santo foi me instruindo em algumas coisas, e vocês julguem. E quando eu via, naquele momento, eu estava junto com Marcos há 25 anos. A obra começou em 81, nós dois juntos em Salvador, e já levavam 25 anos. Eu disse: Senhor, 25 anos depois, que perigos nos rondam, que perigos estão à nossa volta, que situações podemos estar sendo atraídos sem percebermos por causa do tempo de obra. E comecei a pensar em obras contemporâneas, movimentos que começaram, movimentos que tiveram já 40 anos, estavam já conhecidos 30 anos, e comecei a ver que esses perigos que vieram à minha mente, eles eram comuns. Um dos perigos vem com o tempo, outro perigo vem com o crescimento, e o terceiro, ele é o resultado destes dois, ele é consequência destes dois. Uma obra que tem muito tempo, ela começamos a receber muita revelação, começamos a compreender muitas coisas na palavra do Senhor, e cada dia traz revelação a outro dia, e você vai recebendo revelação e compreensão sobre as coisas, e adquire um bom conhecimento. A revelação vem trazendo com ela conhecimento, e o conhecimento pelo tempo te traz experiência, e a revelação junto com o conhecimento e a experiência, quando você começa sem perceber, por causa do tempo, a colocar teu coração nestas coisas, a confiar na revelação que você tem, a confiar no conhecimento que você tem, a confiar na experiência que você adquiriu, você sem perceber, você desloca e para de depender do Espírito Santo de Deus. E nesse momento, Deus nos levou para Apocalipse capítulo 2. Não é que nos colocamos desta forma, não é que queremos fazer assim,
Mas quando colocamos nosso coração na revelação recebida, no conhecimento adquirido e na experiência que temos, sem perceber, nós deixamos de depender do Espírito Santo. Deixamos de depender do Senhor. E Apocalipse capítulo 2 não saía da minha mente. Esse texto dá volta em minha mente há mais de 10 anos que ele dá volta, e eu não consigo sair dali. Alguns falam de Apocalipse, eu não consigo falar muita coisa, eu fico preso naquele texto, sempre com a impressão de que eu faço parte daquela igreja de Éfeso. Muito labor, muito trabalho que há, as juntas e ligamentos, os trabalhos, os líderes, de segunda a segunda, ocupados, muito envolvimento com toda a obra, fazendo a obra, atendendo gente, proclamando, cuidando, resolvendo situações, e encontros e mais encontros e coisas. Há uma atividade enorme, há um trabalho enorme. Isso é lindo de ver, a disponibilidade dos irmãos, o desprendimento dos irmãos. Mas ali ele diz: vocês conseguem discernir falsos apóstolos, falsas doutrinas, e Deus nos tem dado uma graça a todos vocês para nós discernirmos algumas coisas e pontuarmos outras e termos clareza. Mas ele diz algo ali que me colocou no chão, e há pouco tempo Marcos e eu reunidos na casa dele. Marcos já está com esse sentir também há 3 anos, e nós dois sendo movidos pelo Senhor, entendo que é o Senhor em nosso espírito. E Marcos me fez assim: Mário, aonde está o equívoco? Aonde? Qual é? E eu virei para ele na hora e disse: Marcos, eu não consigo sair de Apocalipse capítulo 2. E penso que o nosso equívoco foi abandonar o primeiro amor. E veio com muita força sobre nós dois, nesse momento em sua casa. E nós nos quebramos e choramos não sei quanto tempo, em desespero, uma convicção de pecado, uma convicção de pecado muito forte em nosso espírito. Individualmente, crescemos na nossa comunhão com o Pai, mas na obra, a revelação, o conhecimento, a experiência tomou um espaço indevido e tirou o lugar daquele que governa todas as coisas, de quem devemos depender sempre. E ali o Senhor disse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. E como se volta ao primeiro amor? Volte à prática das primeiras obras. E como era a prática das primeiras obras? Não sabíamos nada, não tínhamos revelação de quase nada, não tínhamos experiência alguma, então fazíamos o quê? O que nós fazíamos? O que fazíamos? Todo o tempo. Todo o tempo era: Senhor, como faz isso? Senhor, como é aquilo? Senhor, como é aquilo outro? Perdoe-me minha emoção, porque eu estou tomado disso faz mais de 2 anos ou 3 anos. Senhor, como faz isso? Senhor, como reúne ali? Senhor, como é aquilo? Senhor, como é aquilo outro? Mas com o tempo vamos adquirindo isto tudo e colocamos nossa confiança nestas coisas, em vez de depositar toda a nossa confiança naquele que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e faz todas as coisas. Amém. Com o tempo, por causa disso, vamos estruturando a obra. Vamos estruturando a obra, vamos criando procedimentos, vamos estabelecendo práticas,
Vamos estabelecendo procedimentos com respeito a isso. Vamos adquirindo conhecimento, entendimento sobre como é a igreja na casa, como é o líder, como é isto, como é aquilo, como é as juntas, ligamentos, como funciona o companheirismo, como funciona o discipulado, como funciona a família, como é o cabeça, como é a ajudadora, como se cria os filhos, e vai se estabelecendo uma série de normas e vai se cristalizando a obra. Não que não tenhamos que ter isto, porque isto está onde? Na palavra. Tiramos da onde isto? Da palavra. O problema não está nisso. O problema está em confiar que só com isto podemos edificar. Não podemos prescindir da dependência do Espírito Santo. Começamos a tratar as vidas pelo conhecimento que temos e pela experiência que adquirimos. Um casal vem com uma dificuldade, o que você faz? Você sabe que ele está com uma dificuldade, você dobra o joelho, você ora, e você clama, e você chora e diz: Senhor, como resolver isso? Eu não sei como resolver o problema deles. Não. A gente vai tranquilo, porque eu já tratei tantas situações dessas que eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Eu parto para atuar sobre o quê? A revelação que eu tenho, o conhecimento que eu adquiri e a experiência que eu já experimentei. E vamos estruturando. E a estrutura, amados, ela é rígida, ela é dura, ela é inflexível e ela não produz vida. Ela mata. Ela mata. Ela destrói. Engessamos a noiva do Senhor. Não é só a noiva que engessamos o Senhor. Colocamos Ele dentro de uma estrutura. Começamos a dizer como Deus é, o que Deus pensa, como Deus quer e como Ele faz. Por favor, quando estou falando assim, não é com vocês. Esse é um desespero dentro de mim, dentro deles, dentro de nós. Começamos a atuar, porque aqui é assim que se faz. Estou contra os princípios? Não. Eles são do Senhor. Eles são da sua palavra. Estou contra ter práticas? Sim ou não? Não. O que estou dizendo? O tempo, ele nos leva a confiar nisto e a deixar de depender do Senhor, do Espírito Santo. E o Senhor me levou para um texto na Escritura, para não ficar falando assim só. O Senhor me levou para Atos capítulo 10. Vocês deixem aberto, eu vou tentar citar mais ou menos o fato que está ali. Vocês o conhecem. Mas vou citar como Deus foi falando. Pedro está em Jope, na casa de Simão o Curtidor. Esses dias eu comecei a gostar muito do nome dele, Simão o Curtidor. À beira do mar, Simão o Curtidor. Viver à beira do mar, esse é o curtidor. E aí Pedro está na casa dele, e antes do almoço, da ceia que ele ia ter, ele sobe ao eirado da casa, sobe lá no alto, devia ter uma vista boa. E ele está meditando e buscando ao Senhor na sua comunhão com Deus.
E de repente diz ele que ele teve um êxtase. Relata na escritura que teve um êxtase, baixa um lençol. E nesse lençol todo tipo de animais. E uma voz. E ele sabia de quem era a voz, sim ou não? Sabia? A voz diz para ele: mata e come. E ele vira e diz: não, Quírios. Não, Quírios. Quem está falando com Pedro? Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz: mata e come. E o homem que diz que está debaixo do seu governo diz para ele: não, Senhor. Por quê? Porque Pedro, nesse momento, são 3 vezes que vem a visão. Ele diz: não, Senhor. E na última vez o Senhor diz: o que Deus considera puro, não considere imundo. Mas ele diz: não, Senhor. Sabe por que Pedro diz não ao Senhor? Ele sabia que era o Senhor. E aqui está um ponto que nós temos que refletir com profundidade e sondar nossos corações. A tradição te leva a desobedecer a Deus. A tradição, quando nós temos tradições arraigadas em nós, nós dizemos: não, Senhor. A minha tradição diz isto, eu aprendi assim, eu fiz assim, o procedimento é este foi sempre o procedimento que eu vi. Não! Porque a tradição é uma maldição, se eu posso dizer assim, quando ela se interpõe, quando ela te domina a ponto de você perder a sensibilidade, a docilidade e a sujeição àquele que é o dono e o Senhor de todas as coisas. Amém. Pedro diz não ao Senhor, por causa de sua tradição. E o Espírito Santo lhe diz assim: vão chegar 2 homens aí, vai com eles. E Pedro obedece. Os homens chegam, ele come com esses homens, ele convida 6 irmãos, vamos junto. Pedro não gostava de andar só. Bom isto. E ele vai. Quando ele chega na casa de Cornélio, de novo a tradição. Pedro entra e já coloca a base. Sou judeu, você é gentil, judeu não pode estar na casa de gentil, ou seja, eu sou raça, você é. Mas eu estou aqui. Ali ele já estava tentando romper com o quê? Com sua? Estava começando a entender a visão. Mas ele não consegue entender o que Deus quer ainda, ele começa a falar e falar e falar. O que Deus faz? Agora me permitam imaginar. Imagino Deus olhando para Pedro e diz: ele não vai fazer o que eu quero. Eu vou ter que quebrar uma nova tradição dele. Ele adquiriu uma tradição faz poucos dias. Eu vou ter que quebrar essa também. A tradição é: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vou ter que quebrar esta também. Esta sequência eu vou ter que quebrar. E Deus derrama o seu Espírito sobre toda a casa de Cornélio. E sabe, Pedro fica estarrecido, impactado, e diz: não dá para negar a água a esses, o batismo, né? A esses que receberam o mesmo Espírito que nós. E Deus está rompendo com a tradição de Pedro, Deus está quebrando. E para mim nesta hora, me permitam fazer como foi, e estou emocionado porque para mim é muito forte, porque a voz do Espírito no meu espírito dizendo: não me coloca numa caixa, eu sou Deus. Não me coloca numa caixinha e diz que eu posso assim, assim, assado, que a sequência é essa.
eu sou o Senhor. Não me diga o que posso e não posso. Para mim, Deus está bradando dos céus. E Pedro vê a bênção, a maravilha, e até aqui Pedro está aprendendo, suas tradições estão sendo rompidas, e Pedro está aprendendo, dependendo do Senhor, e ele volta a Jerusalém. Até aqui ele está aprendendo, mas ele chega em Jerusalém e diz: agora o pau vai comer. Ele leva 6 com ele. Ele vai chegar junto dos seus pares, dos seus iguais. Quem é que vem receber Pedro? Tiagão. Tiagão já olhou para ele e disse assim: o que você andou fazendo? Você saiu fora de tudo. O teu procedimento foi. Aí Pedro, é o seguinte, irmãos, eu estava na casa Simão Curtidor, eu dei um êxtase, inclusive eu disse: não, Senhor. Inclusive eu disse: não, Senhor. Né, gente? Aí vocês, não, Pedro foi uma visão. Depois ele disse que eu tinha que ir com 2 homens. Chegaram os 2? Não, chegaram 2 homens lá e ele tinha que ir com esses 2 homens. Ele foi. Ele entrou na casa do homem, inclusive Pedro. Não foi, gente, que eu falei que um judeu não podia entrar? Eu não agi direitinho? Eu não fiz o procedimento? Não, Pedro fez. Pedro disse, inclusive, que não era bom estar ali. Mas... aí Pedro disse: irmãos, eu estava até falando, dando algumas explicações, mas Deus derramou do seu espírito. Não foi, gente? Vocês foi Deus. Quando nos estruturamos demais, não há espaço para Deus atuar. Não há liberdade para o Espírito. Como diz a palavra, onde há o quê? Quem está? Espírito. Então Pedro tem que dar muitas explicações. Eu não estou dizendo que não tem que ser dadas explicações. Por favor, me entendam que eu estou tentando pontuar. A dependência do corpo, ela continua. As juntas, ligamentos continuam. Qualquer coisa que acontecer, onde eu estiver, eu volto e conto para o Marcos. Ele diz: mas foi assim, Mas não tinha isso aqui. Eu disse: rapaz, lembra, uma vez nós dois numa cidade, não lembro qual é a cidade, eu apelei, coitado do Marcos. Nós dois estávamos para atender uma situação com a igreja, a reunião da igreja, domingo de manhã, toda a igreja reunida, o tal dos MM, iam estar lá e tal, e aquela coisa toda, e de manhã vem um irmão e me diz assim: Mário, tem uma congregaçãozinha aqui em tal lugar, e esse irmão, tenho falado de vocês, esse irmão, não daria para você ir comigo lá? E naquela hora, sabe aquele negocinho que vem lá você percebe que não é o irmão, mas que é Deus te cutucando com algo? Eu digo: mas eu não posso ir sem conversar com meu companheiro. Eu fui ao meu companheiro e disse ao meu amigo, companheiro hoje em dia está complicado, fui ao meu amigo, já bem claro, é só amigo. Ele tem esposa, eu também tenho. Nós amigos, estamos juntos na obra do Senhor. E está bem claro aí para quem está ouvindo. Aí cheguei lá com meu amigo, disse para ele: Marcos, surgiu isso, e eu gostaria de ir lá. E se vocês conhecem Marcos um pouquinho, sabe que não é assim que você sai. Ele está muito a responsabilidade, o convite, com quem está, a expectativa dos irmãos, ele é muito ponderado nisso. Nem tudo, mas nisso ele é. Aí ele virou para mim: Mário, mas os irmãos estão aqui esperando a gente, e vão... Eu disse: Marcos, e aí expliquei mais um pouco, ele insistiu, aí eu apelei.
deixa eu obedecer o Espírito Santo. Não sei se ele lembra. Aí ele falou assim, não, tudo bem, pode ficar pelei. Mas foi muito interessante a experiência, era o Senhor mesmo. Aí ele disse assim, mas 1 hora você tem que estar de volta. Eu digo, farei de tudo para isso. E eu fui, e estava nessa congregação sentado lá no fundo. E esse pastor que eu nunca tinha visto, pega o microfone e começa a falar sobre juntas e ligamentos, sacerdócio dos santos, igreja na casa, mas ele começa a falar das manchetes assim, mas se eu falar sobre isso, é uma teoria. Está aqui conosco alguém que tem falado sobre isso. E chamou o irmão que me levou. Aí o irmão foi à frente, eu queria que vocês contassem para nós a experiência de vocês. O irmão pegou o microfone e disse, eu falaria sobre isso, mas está aqui comigo. Eu acabei com o microfone na mão, não fui na congregação. Sejamos sensíveis à voz do Espírito. Mas não saímos fazendo de qualquer forma. Eu fui até a minha junta e ligamento, para que ele discernisse junto comigo. E às vezes pode ser só meu. É um sentimento meu, uma intuição só minha, não do Senhor. Não vou contar essa história é muito linda também, que aconteceu, que veio depois. Mas quero voltar aqui. Outro texto, que Deus começou a falar fortemente sobre não colocá-lo numa caixa. Está em Mateus capítulo 12, de 1 a 8. Mateus capítulo 12, de 1 a 8, fala sobre os discípulos de Jesus, num sábado, estavam passando pelas searas, e os discípulos estavam com fome, entraram a colher as espigas e a comer, e os fariseus, quando viram isso, perguntaram, por que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado? Ou seja, eles tinham uma tradição, um procedimento para o sábado. Não pode trabalhar no sábado, colher espigas é trabalhar. Por que teus discípulos estão fazendo algo que não é lícito fazer no sábado? Tem regras para o sábado, tem regras colocadas, regras foram estabelecidas, as regras estão postas. Por que eles não seguem as regras? Jesus diz, vocês não sabem que os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem problema? Vocês não sabem que Davi entrou com fome e pegou os pães da preposição e nada lhe aconteceu? Vocês não sabem isto? Mas agora vem a parte mais forte. Agora vem a parte que foram 40 dias para tentar engolir isto e entender isto. Ele vira e diz, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, ou e não sacrifícios, em outra tradução, não teríeis condenado inocentes. Enquanto Deus falava sobre todas estas coisas, esse texto caiu como uma bomba. E me permitam dizer uma coisinha simples aqui. Eu comecei a observar nas redes sociais, porque eu participei de algumas, e hoje não estou nelas, para ter comunhão com muitos irmãos de longe, que só se tem às vezes por isso. Eu comecei a observar e eu vi minha filhinha, colocou lá, tal, não lembro a frase, Evangevaldo Farias. E outro lá, Marcos Moraes, outro lá, Ivan Baker, A.W. Tozer. E eu vi nomes entre aspas e frases destes homens. Eu disse, eu não vejo colocarem Jesus Cristo. Obrigado, meu irmão.
Eu não vejo colocar em Jesus Cristo. Nada contra as frases desses homens. Não é porque não tinha uma lá de Mário Roberto, não é isso não. Mas eu comecei a adotar uma maneira de postar. Eu postei lá: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não sacrifícios, não teríeis condenado inocentes. Entre parênteses embaixo, não é Mateus 12, 7. É Jesus Cristo que diz isso. É diferente. Não é Mateus 7, 12. Não é Mateus 12, não sei das quantas. Não é João. É Jesus Cristo. Quem disse isso? É o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o amado de nossa alma. Eu poderia falar sobre esse misericórdia quero, mas não é o tema. Eu fiquei 40 dias em cima desse texto. Posso dizer aos irmãos que chorei muito, porque na minha mente viam muitos inocentes que eu devo ter condenado por não saber o que significa misericórdia quero. Mas aonde Deus estava falando ao meu coração no verso 8. No verso 8 ele termina dizendo: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não digam que são 800 metros. Não digam se pode colher ou não pode colher. Não digam se pode ou não pode fazer. Não digam o que pode fazer. Não determine o que não. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor do sábado. Se eu disser colha, colha. Se eu disser não colha, não colha. Se eu disser sente, sente. Se eu disser levanta, levanta. Se eu disser corre, corra. Se eu disser fique parado, fique parado. Eu sou o Senhor do sábado. Não me coloquem numa caixa. Não me coloquem numa estrutura. Tem que ter uma estrutura, sim ou não? Claro que sim. Não estou dizendo que não. Estou dizendo: não confie e não dependa dela. Amém? Outro texto, Marcos 7. Estão comigo ainda, amados? Amém. Marcos 7, do versículo 1 ao versículo 23. Depois vocês podem ler, se vocês lembrarem. Aqui reuniram-se a Jesus os fariseus, escribas, e os discípulos comiam. De novo os discípulos comendo sem lavar as mãos. Estavam sempre aprontando alguma, sempre fazendo alguma coisa que Jesus tinha que dar explicações, mas tudo tem um propósito do Senhor na sua palavra, para nos ajudar, para nos instruir. E eles falam, não seguem a tradição dos anciãos, versículo 3, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e falam muitas coisas recebemos. E Jesus no verso 6 começa a dizer, não é Marcos 7,6, é Jesus. Jesus Cristo disse: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E eu comecei aqui a tremer. Senhor, quantos preceitos eu tenho ensinado que são doutrinas nossas?
Quantas coisas que falamos para ajudar, que são práticas, que ajudam, mas que já se tornaram doutrinas entre os irmãos. E ele continua, e aqui vem 3 palavras que são muito fortes, eu quero sublinhá-las. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Eu comecei a perguntar: Senhor, qual tradição é nossa, Senhor, que nós já estamos guardando mais do que algum mandamento teu? Qual o procedimento que nós estamos seguindo, que é uma ajuda que trouxemos, que se tornou quase, ou não, se tornou um mandamento mais importante do que algo que tu tenhas dito? Negligenciando o mandamento de Deus. E disse-lhes ainda, verso 9: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Primeiro negligencia, depois ajeita. Como agora eu sou um professor de grego de óleo e trigo, eu descobri que a palavra aqui para jeitosamente, ela significa assim: você dá um colorido, você embeleza. Porque você começa a perceber que negligenciar o mandamento pela tradição é problema. Então você não quer negligenciar, então você começa a ajeitar a tua tradição e embelezar ela para ela parecer com o mandamento. Mas olha o que ele chega a dizer. Jesus Cristo diz assim, e do que ele está falando? Está falando de honrar pai e mãe. E diz: vocês dizem que se oferecer ao Senhor, você está livre, e você negligenciou o mandamento, você deu um jeito no mandamento. E aí ele chega no verso 13 e diz assim: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas, aqui eu entrei em pânico, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Sabe por que eu entrei em pânico? Porque não é Marcos 7, de 1 a 23 que escreveu. Foi Jesus Cristo que falou. E a tendência nossa, quando Jesus trata com os fariseus, é sempre, né? O Senhor botou para quebrar. Os fariseus, levou a dele. Não. Com o tempo, ao não depender mais do Espírito, ao confiar na revelação, no conhecimento e na experiência, você começa a se tornar fariseu. Porque você começa a tratar com a letra, você começa a tratar com o preceito, você começa a tratar com o procedimento, você começa a aplicar a palavra dura e seca, e unicamente ela é a palavra, mas a letra mata. E você começa a chegar um casal que está passando por uma dificuldade, você chega já com toda a revelação, com todo o conhecimento e com toda a experiência, e você diz: o marido está lá e a esposa está tendo não está se sujeitando tanto, segundo ele acha, mas aí quando você vai ouvir, você vê que ele é que não está amando como tinha que amar, não era coitadinho, não está sujeitando como tinha que sujeitar, porque o mandamento da mulher sempre parece que é: a mulher vai na frente: eu queria pedir perdão, eu não sujeitei meu marido. Eu não vi um desgramado disse: eu queria pedir perdão porque eu não amei minha mulher. Deve haver muito mais os homens dizendo, confessando: não tenho amado minha esposa como Cristo ama a igreja. Bom, mas você vai com a letra.
Você chega no casal e diz: o teu papel é esse, você tem que ser cabeça assim, 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 teu papel é de sujeito ao marido, blá, você é de... Aí a pergunta crucial, eu sei que vocês não fazem essa pergunta: você é discípulo? Aí qual é a resposta? Então obedece o Senhor. Letra. O fariseu que dizia: faz assim, assim, assim. Faz assim, 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 assim. Invalidais a palavra de Deus. Fazeis muitas outras coisas iguais a essas. E Marcos, na nossa comunhão, chega para mim e diz: Mário, essas 3 palavras estão me levando a avaliar e pensar. E veio com alguma coisa prática e disse: será que nisto não estamos ajeitando? Estamos invalidando, dando um jeito nisto aqui? E começamos a conversar sobre isto, e eu virei para ele disse: mesmo, Marcos, estamos ajeitando nisso, estamos embelezando para fazer algo que não é bem o mandamento do Senhor. E querem ver um outro? Vou dar só um exemplo: que negligenciamos, ajeitamos e invalidamos a palavra do Senhor. Se teu irmão pecar, o que diz lá? Se teu irmão pecar, o que a gente faz? A gente deu um jeito. Se o irmão pecou, você não vai até o irmão, você vai até o discipulador, para contar para o discipulador o que o irmão fez, para pedir conselho, jeitosamente. Invalida a palavra do Senhor. O Senhor já disse: vai entre ti e ele só. E muitas outras coisas talvez estejamos fazendo iguais a essa. Eu não sei mais quais são, mas estamos nos dedicando a orar, a depender do Espírito para discernir e trazer as correções. Amém? Estão comigo ainda, amados? Amém. Vamos adiante então. Pois vocês meditem. Eu achei aqui interessante uma coisa: convocando ele de novo a multidão. Jesus convoca a multidão, todo mundo aqui, todo mundo, juntou todo mundo, e disse: ouvi-me todos e entendei. Nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E foi embora. Como assim? Chamou a multidão toda, disse: opa, encontramos. Que entra nome no banco, o que sai nome, tchau. Que simplicidade, que confiança no Pai, que confiança que o Pai cumpre sua palavra, que confiança que o Espírito Santo trabalha no interior, convence. Segundo ponto: com o tempo, confiando nestas coisas, estruturamos, cristalizamos, perdemos o primeiro amor e deixamos de depender. Pode acontecer isso, isso é um perigo. Segundo, com o crescimento, começa a crescer. Eu lembrava esses dias com o Marcos, nós dois, de novo, caímos no choro. Estamos chorando, hein, velho? Velho chorão e novo chorão. Chorão demais, toda hora estamos chorando, lembrando, e eu lembrava o crescimento, o que ele traz consigo, o perigo do crescimento é a diluição da verdade. Você vai diluindo a verdade para as próximas gerações, você já não repassa a essência, você já não repassa a palavra do Senhor, você começa a transmitir a estrutura.
passa a transmitir a estrutura. Aqui é assim. Você já ouviu essa frase? Aqui é assim. Não, lá entre os irmãos não pode namorar. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Isso. Obrigado, Val. Esse é o padrão. Entre eles. Não é a escritura? Nós seguimos doutrina de homens. Nós nos sujeitamos a doutrinas e preceitos de homens. Por que estão dizendo isto? Falam, isso é uma das coisas. Tem outras que são declarações. Quando eu começo a citar aqui, porque entre nós, no nosso meio, como assim? Entre nós, no nosso meio, como assim? É porque nós estamos já repassando a estrutura, o funcionamento, e não estamos transmitindo a essência, que é a palavra do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus. Diluição, na verdade, lá atrás, quando começamos em 81, os dois, nós falávamos que eram as verrugas, mas não era nem membro, era verruga do corpo. Oh, coisa boa. Eu ia na casa desse meu amigão. Vou dar um abraço, meu amigo. Glória a Deus. Aleluia. Nome, Senhor. Glória. Toda aliança. Jesus é bom. Coisa linda. Ia todas as manhãs cedo na casa do Marcos e nós orávamos todas as manhãs, tomávamos café juntos e ficávamos até meio-dia às vezes conversando sobre cada vida. Cada vida. Nós tínhamos o nome dos irmãos, cada nome, cada um, e orávamos e colocávamos diante do Senhor e dependíamos dele para ele nos dar uma estratégia para ajudar, para formar Cristo naquela vida, o que ele precisava, os alvos que tínhamos que colocar. E assim foi até 720 irmãos, eu sabia o nome de todos eles. 1000 começou a complicar. 2000 complicou mais. 3000 e poucos agora está muito complicado. Eu beijo quem não é irmão. Às vezes me agarro um lá no encontro, dou um beijo, daqui a pouco eu disse, esse é um contato que está chegando. Mas ele gostou, viu, Mário? Ele se sentiu amado. Mas com o crescimento, não conseguimos passar para as próximas gerações com a mesma intensidade e não passamos a mesma essência, porque já está tudo muito estruturado. E aquela verdade que te impactou, aquela verdade que te chacoalhou, aquela verdade que moveu o Espírito Santo dentro de você, aquela verdade que produziu a vida de Cristo, já não chega até essas gerações, mas chega que aqui você vai reunir numa casa, porque nós reunimos em casas, lá vai ter um líder que você vai estar sujeita, 2 líderes que vão estar sujeitos, você está sujeito, você vai ter um pai, uma mãe espiritual que vai cuidar da tua vida, você depois vai desenvolver, vai chegar ao companheirismo, e quando tiver o companheirismo, aqui é assim que funciona. E se você é solteiro, aqui não beija, aqui não, aqui quando se compromete é para casar. Ah, é assim aqui? É assim. Não passa essência. Porque passamos a confiar mais na estrutura do que na essência, que é a palavra de Deus. E vou para o último.
porque já tomei muito tempo dos amados. O último, quando você tem, pelo tempo, vem isto, e pelo crescimento pode acontecer isto, você vem tendo que atender muitas frentes. E esses dois, que estavam tão pertinho, que oravam todas as manhãs, que conversavam até o meio-dia, sobre cada detalhe, sobre cada coisa, começam a ter que atender muitas coisas, começam a ter que sair para muitos lugares, e começam a ter que ouvir: faz 14 anos que você não aparece, faz 8 anos que você não vem, tem um lugar que faz 59 anos que eu não vou. E começamos a ter que atender tantas frentes, tantas situações, que nos distanciamos. Podemos nos distanciar. E a distância, quando acontece a distância na liderança, perigos graves começam a acontecer. Personalismos começam a se estabelecer. E quando se estabelece um personalismo, vem com ele as preferências. Começamos: eu prefiro o Marcos, eu acho que ele é mais assim. Não, eu gosto do Mário. Paulo, Pedro, Apolo. Quando nos distanciamos e começamos a falar muito eu, começamos a personalismos, preferências, começam a se formar partidos dentro da igreja, e pode-se chegar à divisão. Quando há distanciamento entre a liderança, se distanciam, começam as heresias a aparecer. Porque começamos a falar daquilo que nós cremos, que nós pensamos, o discernimento que nós temos, e nós não conferimos mais, porque não há tempo de estarmos juntos para conferir se aquilo é daquele jeito mesmo. É grave este perigo, tão grave quanto os outros. E quando nós nos damos conta, alguns deles já estão entre nós. Alguns deles já nos rondam, alguns deles já entraram em medidas diferentes. A responsabilidade, amados, é nossa. O erro é nosso. E em nosso nome, eu quero pedir perdão aos irmãos por não termos percebido algumas coisas, por não termos atentado. A responsabilidade é nossa. Vocês nos veem assim. Vocês nos delegaram isso. E nós pedimos perdão. Sei que estou falando pelos dois, especificamente. Pedimos perdão a vocês. E pedimos que vocês tenham paciência, para que nós possamos fazer as correções, os ajustes necessários na dependência do Espírito Santo. Na junta e ligamento, mas na dependência do Espírito Santo. Que Ele possa ir nos mostrando onde nós nos desviamos ou onde nós permitimos entrar, que não era dele. A oração que temos feito é: Senhor, nos ajuda a discernir o que colocamos que não é teu. Senhor, nos ajuda a entender e fazer permanecer o que é teu. E Senhor, nos ajuda a ver aquilo que tu queres
acrescentar à tua casa.